Marcos o quê? Marcos 10, 27. Maravilha, graças a Deus. Campanha das causas impossíveis, amém? E Deus, ele tem poder, ele pode todas as coisas, e nós, como servos do Senhor, temos que fazer a nossa parte, né? Tudo é possível ao que crê. Mas crer, existem várias intensidades de se crer, né? E não são todas as formas de crença que vão gerar os milagres, e principalmente os milagres impossíveis. Amém, igreja? Então as pessoas acreditam em muita coisa. Acreditam na fada do dente. Cadê as meninas ali? Como é que chama essas meninas ali? Elaine e Eduardo. Vocês conhecem a fada do dente? Conhece? Já conversou com ela? Já caiu com o dente de vocês aí? Já? E aí, ela apareceu? Não? Então, crença tem de várias formas, né? E a crença é assim, a crença, ela tem data de validade em algumas situações, né? Eu brinquei da fada do dente porque você vê as crianças que acreditam no Papai Noel, fada do dente, aí vai ficando mais velhinho, né? Acredita em pé de coelho, né? Acredita em telecena, ferradura, mega sena, jogo do bicho. Tem umas crenças aí, né? Tem pessoa que está na igreja 100 anos, aí um carro quase atropela ela, o que ela faz? Não. Ela vai olhar na placa do carro para ver o último número, para ver se é cachorro, se é macaco. Para jogar no bicho. Vocês não conhecem ninguém assim, não? É só da minha terra, só que tem essas coisas, né? Então tem as várias formas de crença, amém? E dentro da igreja, tem muita gente que fala que crê, né? Mas é uma crença vazia, uma crença sem resultado, uma crença meia morta. Hoje é o último dia da campanha, então você tem que ouvir uma palavra para mexer com a tua crença. Tem alguém aqui que faz muito tempo que espera um milagre e não recebeu ainda? Fala bem. Né? Por que será? Tem vários motivos, mas pode ser que a sua crença não esteja na posição certa. Tá? Então, Marcos 10, 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, quando eu não recebo um milagre, foi Deus que não quis? Será mesmo que foi Deus que não quis? Porque se ouve muitas pessoas falando, né? Se Deus quiser, Deus faz. Se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo, né? Ou seja, se não é da vontade de Deus, eu vou continuar desempregado. Se não é da vontade de Deus, eu vou continuar doente. Se não é da vontade de Deus, eu vou continuar olhando para muito e alcançando pouco. Será que é realmente isso que Deus quer para nós? Será que realmente é isso o que a Bíblia Sagrada fala para nós? Então, a gente precisa colocar a nossa crença num posicionamento correto. A palavra eu não li ainda não. Ainda não li. Hoje é o quinto dia. É que eu vi o papo ali de pressa postagem. Então, veja bem. É mesmo. Eu estou confundindo com outra igreja já. Eu estou velho. Então, veja bem. A crença tem que estar na posição certa.
para o milagre de Deus acontecer. Amém, igreja? Vamos aqui, ler o livro de Atos, capítulo 12. Maravilha. Louvado seja Deus. Atos, capítulo 12. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Louvado Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Versículo 1 diz assim: por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradou aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartéis de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém, igreja? Amém. Então a gente vê aqui, numa mesma história, 2 homens sendo presos. Um homem foi preso e foi morto, e o outro foi preso, mas já estava com a data certa de morrer, né? Era certo que ele ia morrer, porque o rei queria ver sangue, o povo queria ver sangue, e isso agradava a política da época. Ia dar moral para o rei matar um cristão, um seguidor de Cristo, né? Então aqui, sem chance de escapatória para Pedro. O que morreu, Tiago, era crente, era amigo de Pedro, andava com Pedro, andou com Jesus e foi morto. E Pedro estava ali preso. O que acontece aqui nesse texto para um ter sido morto e o outro não ter sido morto? Quando Tiago foi preso, não existe registro de uma igreja que estava orando para livrar ele da morte. Ele foi preso primeiro. Prenderam Tiago, e aquela prisão de Tiago não despertou o povo. O povo achava que era mais uma prisão como outras prisões que houveram. Pedro já tinha sido preso, né? João já tinha sido preso, outros tinham sido presos, aí tinha tido uma conversa, foram soltos. Pedro, na primeira cura que Deus usou Pedro, ele vai para o templo, depois de receber o Espírito Santo, está lá um aleijado. O aleijado: me dá uma esmola pelo amor de Deus, me dá uma esmola pelo amor de Deus. Aí Pedro até procura a esmola, não acha nada, né? E aí ele: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. E ele determinou, e o homem ficou de pé. Olha que interessante. Por causa dessa cura, o homem saltava, pulava, dava glória a Deus, parou a cidade, foi um horror. Não tinha internet ali, mas a língua funciona, boca a boca sempre funcionou. E naquela época todo mundo ficou sabendo que um pescador que andava com Jesus curou o camarada. Jesus curava, matou Jesus. Jesus não está mais ali, mas o discípulo dele está curando igual a ele. Glória a Deus. Prenderam ele. Olha, é o seguinte, você vai parar de falar de Jesus. Pedro falou: não, olha, é o seguinte, parar de falar dele, a gente não vai parar não, porque no nome dele os aleijados estão andando como vocês estão vendo. Sinto muito, importa temer e obedecer a Deus, não aos homens. E aí deram a sua neles e soltaram.
Aí prenderam Tiago. A igreja ali está sossegada. Vamos dar uns açoitadas nele ali. Vai ser mais um com uns vergão nas costas, mais um com uma cicatriz, uma esquelote braba, mais um ali arrebentado, né? Mas daqui a pouco ele chega aí, já prepara a salmoura, prepara aí o emprasto, né? Só que dessa vez mataram de verdade. E aí a igreja, despertou, prenderam Pedro. Se a igreja não desperta, o que ia acontecer com Pedro? Ele ia morrer, moço. Então, veja bem, não é qualquer crença, não é qualquer fé que vai fazer o milagre acontecer na minha vida e na tua vida. Várias vezes Jesus olha para... Quando Jesus acalma a tempestade, que eles acordam ele lá no barco, ele vai, acalma a tempestade e repreende e fala: pouca fé vocês têm. Então as pessoas acabam reproduzindo igual papagaio o que não é de Deus, é ditado popular. As pessoas falam assim: quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda vai fazer coisa grande. Mentira do diabo. Quem tem fé como um grão de mostarda, como é que vai fazer grandes milagres. Porque fé do tamanho de um grão de mostarda é uma fé pequenininha, do tamanho pequenininho, não precisa mexer em nada, já está bom. Mentira. Uma fé como o grão de mostarda é aquela que pega a semente, como a semente planta, rega e cuida, deixa ela crescendo, ela vai crescendo e vira uma árvore a ponto das aves pousarem naquela planta. Aleluia. Então, a fé como é diferente da fé do tamanho. Não, a minha fé tem que ser uma fé crescente. A tua fé tem que ser uma fé crescente. A nossa crença para realizar o milagre tem que ser uma crença crescente. Tem que ser uma crença crescente. Então, aqui o povo não cria. Lógico que cria, e cria mais que nós aqui. E Tiago morreu. Sabe por que eles criam mais que nós? Porque eles eram presos, eram açoitados, eles apanhavam, eles eram humilhados, eram apedrejados. O Estevão já tinha sido apedrejado aqui. Eram jogados para os leões serem comidos. Então, para ser homem macho, mulher macho, para ele falar que era crente naquela época, tinha que crer muito. Meu Deus. Mais do que hoje. E aí, no meio daquela crença brava, a ponto de pôr a vida em risco, a ponto de correr risco de ser morto, era muita crença. Mas Tiago foi morto. Então a fé que provoca milagres é uma fé que rompe barreiras. Aleluia. Glória a Deus. A mulher samaritana que vinha gritando atrás de Jesus: Jesus! 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 Os discípulos falaram: essa mulher gritando aí, Jesus! E Jesus nem aí, ela: Jesus! 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 Até que Jesus olha para ela e fala: olha, eu não vou tirar a comida da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos, não. Eu não vou tirar a comida da boca dos israelitas, dos judeus, para dar para os estrangeiros. Foi isso que ele quis dizer. E ela falou: não tem problema não, mas os cachorros comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Isso é uma fé que mexe com o céu, que não se abate com nada, nem sendo chamado de cachorro. Meu Deus.
Interessante. Glória a Deus. A fé que mexe com o reino do céu e faz Deus realizar o possível é uma fé diferenciada, é uma fé acompanhada de ação, de atitude. A mulher do fluxo de sangue, ela era impura. O que é ser impuro? Uma pessoa que tinha lepra, que contamina, né? Uma pessoa com lepra toca em você, você pode pegar um sangue, um pus, uma secreção da ferida da pessoa tocar em você, você pode pegar essa coisa brava aí de lepra, né? Então, uma pessoa considerada impura, leproso, uma doença incurável, né? Fluxo sanguíneo, uma hemorragia constante como aquela, era impureza, porque ela tinha muita doença contagiosa naquela época, medicina ruim, nem sabia que doenças eram. Então, o zelo de Deus na lei fazia com que eles considerassem a pessoa impura e mandava se afastar da pessoa, mandava a pessoa ir para longe, não circular no meio do povo, não ir no mercado, não ir na sinagoga, ficar trancado em algum lugar, ir lá para a caverna. Por quê? Para não ter uma epidemia, para não ter uma pandemia, para não ter um alastramento de doença lá. Mas a fé que mexe com o céu, Aleluia, Deus. faz a pessoa Louvado seja o teu nome. quebrar protocolos, Glória a Deus. faz a pessoa quebrar correntes, amarras. A fé que gera milagre não inventa desculpa. A fé que gera milagre arranca as desculpas. Aleluia. Glória a Deus. Pessoa abençoada não tem chuva que atrapalha. Pessoa abençoada não tem falta de carro que atrapalha. Pessoa abençoada, nem longe, nem perto, nem de madrugada, nem no bandido, nada atrapalha quem está com uma fé do jeito que Deus gosta. Essa mulher vai lá com hemorragia, com mau cheiro, com dores, com muito problema, e ela fala: é tudo ou nada, já perdi minha riqueza, já estou sozinha mesmo, estou abandonada, ou Jesus cura, ou Jesus cura. E eu vou lá, vou tocar em Jesus. Quem falou para ela que se ela tocasse em Jesus, ela ia ser curada? Então a fé faz você ter uma ideia. A fé faz você perceber algo que está ali, mas ninguém vê. É Deus mostrando para você. E ela vai arrastando, até aquele dia ninguém tinha tocado na orla, na barra lá da roupa de Jesus. Ninguém pensou em tocar na roupa de Jesus. Tocaram no pé, tocaram no cabelo, tocaram no ombro, pegaram na mão. Mas quem pegou na barra, na orla da veste de Jesus? A mulher com fluxo do sangue, ela pegou. E a virtude saiu de Jesus e ela foi curada. Pessoa sem reação não está na fé certa. Pessoa morre, pessoa desanimada, está precisando antes do milagre, receber o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Se você tem um problema muito grande para ser resolvido, uma causa impossível para ser resolvida, você primeiro tem que pedir o Espírito Santo de Deus para depois pedir para Deus resolver aquela causa. Porque senão você fala assim: Senhor, abre a porta de emprego, eu vou ser despejado, Jesus, já cortou a água, Senhor, abençoa. Essa oração você está perdendo tempo.
Porque essa oração não tem nada a ver com a oração que Jesus ensinou, que foi o Pai Nosso. A oração que move o céu, Pai Nosso que estás no céu, reconhece a Deus. Santificado seja o teu nome, reconhece a santidade, a beleza e a perfeição do Pai. Venha a nós o teu reino. Então quer dizer, faça a sua vontade aqui, meu Deus, no céu e na terra. É a tua vontade, Senhor. O pão nos dá, ou seja, abra a porta agora, vem me dar com aquilo que eu preciso. Tu és tudo, tu és lindo, tu és maravilhoso. Foi a tua palavra que fez tudo. Quando você lê a Bíblia, você tem argumento para orar. Então, uma fé que gera milagre, em primeiro lugar, tem que conhecer a palavra também. Meu Deus. A pessoa não conhece a palavra, vai orar, ora tudo errado. Não é qualquer oração que Deus ouve, não. Quando você recebe a força do Espírito Santo de Deus, você faz a coisa certa. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Versículo 5. Versículo 4. Atos 12, 4. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, aqui a gente não está tendo nenhuma informação do que Pedro estivesse fazendo dentro da prisão ali, né? Mas em outros textos, mostra que Pedro era um homem que jejuava. Amém, igreja? Estou vendo pregadores hoje nos rádios aí, né? Que é a rádio 102. Eu gosto de ouvir ele, porque ele traz umas perguntas, fala alguma coisa de Bíblia aí e tal. Quem dirige carro e ouve rádio, né? Deve ouvir o que eu estou falando aqui. Mas aí, nem tudo que ele fala é tão bom, porque esse dia está descendo a lenha no jejum, falando um monte de coisa de jejum, mas no Novo Testamento Pedro jejuava. Pedro estava orando e jejuando no terraço até a hora sexta, que é a hora do meio-dia, e aí ele tem uma visão, Deus fala com ele. Olha a intimidade de Pedro para com Deus. O encontro de Deus falar com você. Deus, ele começa falando, pegando a boca do pregador aqui no altar. Mas Deus, ele continua falando lá no teu sonho, na hora que você está lendo a palavra, no momento que você vai orar. Quem tem esse contato com Deus faz milagre, recebe milagre. Aleluia. Glória a Deus. Um outro homem, na mesma passagem, Cornélio, que orava, que lia a palavra, que dava esmola, jejuava mais que Pedro. Deus também fala com ele, e Deus une as duas pessoas, e o Espírito Santo desce sobre todo mundo que estava ali perto deles. Então, aqui não fala o que Pedro estava fazendo nessa situação, mas o que ele fazia, a prática dele era orar, era clamar, era jejuar, era se envolver com Deus. E aí a igreja fazia contínua oração a Deus. Contínua. A oração que gera milagre não é qualquer oração. Aleluia. Amém, igreja? Se você abrir em João 14, está lá o Senhor falando. Eu não vou ler João 14, só vou citar. Está Jesus falando assim que quem crê
segue as palavras do Senhor. Muita gente fala que crê, mas não segue a palavra de Deus. Então, essas crenças que se dizem crer e não se segue a palavra de Deus, é uma crença que não vai gerar resultado. A crença que gera resultado é a crença que faz a pessoa seguir a palavra de Deus. Uma pessoa que crê, ela lê a Bíblia. Uma pessoa que crê, ela louva ao Senhor. Uma pessoa que crê, ela ora. Uma pessoa que crê, ela evangeliza. Uma pessoa que crê, evita briga, sai fora de briga. Uma pessoa que crê não mente. Uma pessoa que crê honra a palavra. Uma pessoa que crê, ela procura dar bom testemunho e ser firme com o Senhor. Então aqui o povo que era crente, muito mais crente que nós, porque ali morria direto. Morria fácil. Está ali orando continuamente. E para orar, uma oração contínua, você tem que ter prática. Você tem que ter um jeito, tem que ter um costume. Tem gente que ora mais que o outro, sim ou não? Uma pessoa que é considerada de oração, todo mundo sabe que ele ora. Mas por que ele ora? Você tem que parar e ver o jeito que aquela pessoa ora, né? Como que ele consegue orar continuamente? Como que meia hora passa rapidinho para uma pessoa de oração e 1 minuto é uma eternidade para quem não ora? Tem gente que fala assim: nossa, eu orei 1 hora que eu nem vi, e outros ora 2 minutos e já quer olhar para o relógio para saber quanto tempo passou. Então a pessoa tem que procurar o caminho dela para orar mais, para buscar mais e falar com o Senhor. Então existe pessoa que para orar bastante, ela sai orando aqui, ó, ora por ele, depois por ele, depois por ela, depois por ela, daí vai orando por cada pessoa da cadeira aqui, depois vai lembrando dos vizinhos, depois vai orando pelos parentes e tudo. Quando ela ora por todo mundo, passou 1 hora. Tem pessoa que para orar bastante, ela vai lembrando dos personagens da Bíblia, vai citando as características do personagem da Bíblia e vai pedindo para Deus fazer alguma coisa na vida dele. Ô Senhor, Abraão era obediente, me ajuda a ser obediente igual a Abraão, meu Deus, porque eu sinto que eu falho nessa parte de obedecer, me dá graça para eu ser persistente como Jacó. Jacó tinha tudo para dar errado, mas ele moveu o milagre e recebeu a bênção dele, quando ele já era rico, quando ele já era poderoso, quando ele já tinha vencido tudo. Ele viu um anjo, meu Deus, ele grudou no anjo e queria ser mais abençoado. E nem assim ele para de orar, vem a bugada, até que o Senhor abençoou ele, mudou o nome dele, de Jacó ele virou Israel, e está aí até hoje. Me dá essa fé, me capacita desse jeito também, Senhor. Quem está entendendo? Aleluia, Deus! O Espírito Santo quer ensinar, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo quer ensinar. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Versículo 6. Quando Herodes estava para fazer comparecer, na mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Então aqui ele estava dormindo. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala o anjo, é o próprio Deus, tá? Não é qualquer anjo que foi lá, não. Foi o anjo do Senhor. Glória a Deus. E resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, lança as costas a tua capa e segue. Maravilha.
Glória a Deus. Então, aqui a gente sabe que no momento do milagre de Deus, a poucas horas da sentença, na madrugada do dia em que ele seria morto, o anjo do Senhor vai lá na prisão. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Daqui a pouco vocês vão ver que essa oração contínua foi uma oração de gente desesperada. Foi uma oração de gente que não conseguia dormir pensando com a morte de mais um, a morte de Pedro. Quem passa por lutas terríveis aí, pode estar cansado do jeito que for, na hora de deitar para dormir, não dorme não, vira para um lado, vira para o outro, vira para o lado, vira para o outro, toma água, vai no banheiro e vira para um lado, vira para o outro. Tem gente que ainda toma um remedinho para ver se dorme, nem o remédio funciona. Aí você vê a diferença de um crente para outro. Aí na hora que não dorme, não consegue, desiste de dormir, sabe o que a pessoa faz? Se fosse crente de verdade, verdadeira, ia orar. Mas tem muitos que pegam o controle. Deixa eu ver o que tem na televisão. Está aí a diferença de um crente que vai vencer para o outro crente que vai continuar crente, mas não vai vencer. O anjo do Senhor chega e fala com Pedro. Levanta. Ele estava sentado, com o pé preso, a mão presa. Quem quer receber milagre não inventa desculpa. A desculpa de gente que não recebe milagre é tudo verdade. A pessoa não está mentindo, não. Está chovendo mesmo, está tendo enxurrada mesmo. O pé está preso mesmo, a mão está presa mesmo. Mas quem recebe o milagre impossível não dá valor para essas coisas. Fica em pé, ele ficou. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Se é Deus que vai fazer a obra, Deus, ele rompe corrente, ele rompe cadeado, ele rompe o sangue, ele faz o demônio embora, Deus assina o papel. O que Deus vai fazer, o caminho que ele vai fazer, é ele que vai fazer. Põe a capa, ele põe a capa. Aleluia. Glória a Deus. Põe nas costas. Segue ele. Olha aí. Pedro está calado. Pedro está quieto. Tem hora que ficar quieto é mais importante do que falar. Né? Abrir a boca para falar que não vai dar certo, era melhor ter ficado quieto. Abrir a boca para falar qualquer coisa que contraria a palavra profética de Deus, era melhor ter ficado quieto. Segue aí, Pedro está quietinho, está indo lá, estou quieto aqui. É o anjo do Senhor que está aqui, é a palavra de Deus que está falando aí, é o ungido de Deus que está chamando para orar, é o ungido de Deus que está chamando para dobrar o joelho. Olha, se Deus falou, está falando. Ele já sabia que quando Deus fala, é melhor obedecer mesmo. Jesus tinha falado para ele: lança essa rede. Aleluia! Das outras vezes Pedro falou: olha, eu trabalhei a noite toda, não apanhei nada, mas pela tua palavra eu vou lançar a rede. Era melhor ter calado a boca dele. Ele jogou a rede e viu que quando Deus fala, o milagre acontece, irmão. Então Pedro era um crente amadurecido, não era moleque, não era menino, não era criança, já era um homem na fé. Tem que amadurecer. Aleluia, Jesus. Porque não interessa, Deus é que sabe, é Ele que vai fazer o milagre, é Ele que vai operar. Isso aqui é para quem crê, é para quem precisa de um milagre impossível. Glória a Deus. Aleluia. E saindo, o seguir,
não sabia que era real o que estava sendo feito por ele, pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele, e Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes de tudo o que o povo dos judeus esperava. Considerando, pensando ele nisso, foi para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. A igreja contínua a oração por ele a Deus. Tiago, daqui a poucas horas Pedro vai morrer, a gente não pode dormir não, vamos orar. Se for o caso, a gente ora até a hora que arrancar a cabeça de Pedro, mas a gente não vai parar antes. Vamos orar, enquanto ele estiver vivo, a gente vai estar orando aqui. Enquanto ele estiver na cadeia, nós vamos estar orando aqui. A gente só para depois que ele morrer, ou depois que Deus fazer a obra de Deus. Isso é uma oração de quem crê. Isso é oração de quem quer ver o impossível. Isso é oração que move para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Versículo 3: batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Aleluia. E disseram: essa menina está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Olha para cá. Era uma crença, não crença, né? Era uma crença igual a nossa aqui. A gente crê, mas não crê. A gente não deixa de crer, mas também não crê do jeito que tem que ser. A gente está orando, mas não tem certeza se vai dar certo. A gente quer que dê certo, mas a gente não tem certeza que vai dar certo. E quando Deus começa a dar um sinalzinho, não é todo mundo que é igual a Elias falar: você está vendo uma mãozinha pequena do tamanho da mão de homem, então corre que vai chover. Né? Tem gente que vê a nuvenzinha e continua falando: vamos continuar até chover de verdade. Não importa, mas o importante é você movimentar a fé e orar. Mesmo não tendo aquela certeza plena, você precisa orar. Você veio aqui hoje na igreja, você tem uma crença, falaram para você: tem culto hoje, vamos lá, é campanha, é o quinto dia da campanha. Você falou: eu vou lá mesmo, né? Vou lá. E aqui você está, e a palavra de Deus está falando com você. Glória a Deus, maravilha. Mas Pedro perseverou em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Mas eles não estavam orando para Deus fazer o milagre? Era para eles se espantar? Era para eles achar que era um anjo? Não. Então, certeza a gente tem que ter, mas também tem uma dúvida no meio. Mas o importante é que entre a certeza plena e aquela duvidinha, a gente não para de clamar. A gente não dá palavra contrária, a gente não tem atitude de derrota. Entre a fé que faz o milagre e aquela dúvida, a dúvida existe, mas a nossa atitude é de quem vai vencer. A gente vai vencer. Certeza a gente não tem. Aleluia. Glória a Deus. E acenando-lhe com a mão para que se calasse, o povo já estava bem barulhento, pentecostal, é uma maravilha, né? Contou como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que havia sido feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou justiça, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou por ali mesmo. Amém, igreja? O final da história, que Herodes queria matar Pedro,
mas quem morreu lá para falar, e o povo falou: tu é lindo demais, tu é boa demais, tu é igual um Deus. E ele, de Deus, e o anjo do Senhor feriu a ele, e ele caiu e foi comido de bicho e morreu no mesmo local diante de todo mundo ali, e Pedro foi salvo. Aqui, irmão, nós vamos orar, e nessa oração você vai pedir para Deus te dar força e te dar estratégia para receber o seu milagre impossível. Alguns já vão receber milagre agora mesmo, outros vão ter que fazer alguma coisa que o Espírito Santo vai tocar aí para você. Eu conheço gente que recebeu milagre orando de madrugada. Eu conheço gente no Monte Santo. O que você vai fazer? No seu coração. Fique em pé, em nome de Jesus. Tem o som também? Então vamos fazer um som. E aí depois a gente ora. Uma oração de um minuto mesmo. Qual que é o som? Tá. Então, o levita vai louvar um hino aí. E eu vou ungir vocês aqui. É um ato de fé, né? Maravilha. Deixa eu pôr isso aqui mais para cá, para os irmãos verem, né? Maravilha. Os irmãos vão pisar aqui, vão vir por aqui, né? Isso. Maravilha. E os irmãos vão borrifar água, vão borrifar água aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso. Louvado seja o nosso Senhor. Pode vir, igreja. Aleluia, Jesus. Nossa, vem com fé, pelo amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vem aqui, ó. Certo? Acertei. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Aleluia.
somos, diz a palavra de Deus. Amém? Então, tem que crer. A pregação fica falando das várias formas de crer. Você crê que você está aqui. Amém? Mas a crença que você precisa depende do tamanho do teu milagre, depende do tamanho da voz de Deus que você espera. Aleluia. Tiago foi morto, todo mundo cria, mas quando Pedro falou, não, esse aqui não vai morrer, vamos fazer o que a gente não fez até agora, e até ele morrer de vez, ou até ele sair de lá, em nome de Jesus. Eu estou vendo que tem alguns irmãos aqui que têm um tempo de igreja, não precisa nem de fundo musical, tá? Então quem tem tempo de igreja, ora bastante. Eu estou vendo que tem umas pessoas que têm menos tempo de igreja. Eu quero ensinar para quem tem pouco tempo de igreja, ou para quem não está tão forte para orar. O que você vai fazer? Você vai pedir para Deus, vai falar com Deus. Quando acabar a sua oração, se você não souber o que orar, o que você vai fazer? Você vai falar glória a Deus. Você vai falar aleluia. Jesus, faz a obra em mim, faz o seu milagre, Senhor. Opera, Deus, tem misericórdia. Entra com o seu poder, entra com a sua providência. Quem está entendendo? Isso é para quê? Para não parar de orar. Você vai orar por todo mundo que você tem que orar, por você e pela tua casa. Parou, acabou, vai dando glória a Deus. A gente vai orar aqui 3 minutos. Para uns 3 minutos vai ser moleza. Para outros vai ser uma eternidade, mas todo mundo vai orar 3 minutos. A Bíblia fala que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então eu vou orar aqui, mesmo não sabendo o que você está pedindo aí, eu concordo que Deus vai. Mesmo eu não sabendo o que você está orando aí, eu concordo contigo, eu me uno na oração contigo, que o Senhor vai abrir a porta para você, irmão Jesus. Mesmo não sabendo o que você vai orar, eu concordo contigo que Jesus vai libertar do álcool, da droga, de tudo. Deus vai fazer o possível. Então vamos orar. A única coisa que não pode agora é ficar sem orar. Tem que dar glória a Deus, tem que dar aleluia, e tem que falar: Jesus confirma, Jesus vai ser milagre, Jesus me dá força. Tem que falar aqui agora, tá? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de Ti nós estamos, erguemos a voz de oração nessa igreja, para clamar ao Senhor, para mostrar o Teu poder. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós não queremos, fracassamos na nossa dedicação em palavras, nós fracassamos na dedicação em orar de manhã, orar à tarde, orar à noite, orar à noite,
Glória a Deus. Quando você ora de maneira diferente, tem uma transformação no ambiente. Amém, igreja? A gente vai falar um ato de fé. O ato de fé, a gente fala assim: Jesus me dá força para eu orar até receber o meu milagre. A gente vai falar bem forte, todo mundo junto. Eu vou contar até 3 e você vai falar: Jesus me dá força para eu orar até eu receber o meu milagre. Eu vou contar até 3 e você vai falar: Jesus me dá força para eu orar até eu receber o milagre. Quem entendeu? Jesus me dá força para eu orar até eu receber o meu milagre. Quem está pronto aí? Jesus me dá força para eu orar até eu receber o meu milagre. 1, 2, 3. Aleluia! Glória a Deus. Aceite a paz do Senhor, igreja. Digam todos graças a Deus. Aleluia. Sente aí um pouquinho em nome de Jesus. Já domina o Silvânia vai dar os avisos. Recebam com palmas para Jesus, amém? Aleluia.